Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para compartilhar algo com você a respeito daquilo que eu acredito que é de extrema importância para a gente como homens, mulheres, pais, líderes, empresários, líderes espirituais. São princípios que mudam a nossa vida, que mudam a nossa história e que mudam também a nossa caminhada com Deus. Eu quero falar um pouquinho a respeito de um homem que eu admiro muito, que está na Palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 1 a 5, sobre José. Sabe que José é uma das pessoas que mais se assemelha a Jesus nos traços de caráter no Velho Testamento, é o personagem ou esse homem José. E no versículo 1 do capítulo 39 em diante diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que os tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o Senhor que o Senhor Deus estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Olha que interessante. Um homem, um funcionário, um colaborador, um empregado, um servo, na verdade, traz a bênção de Deus para dentro da casa do seu Senhor. E eu quero compartilhar com você a respeito disso. Tem gente que te conhece, mas não te discerne, não te entende, não te compreende. Porque nem todo mundo que anda perto de você consegue enxergar quem realmente você é. Há pessoas que conhecem a sua história, que conhecem o seu nome, conhecem o seu passado e conhecem os seus erros, mas nunca discerniram a sua unção, o seu caráter, a sua capacidade, a sua transformação e o propósito de Deus na sua vida. E é isso que aconteceu com José. O problema é que as pessoas mais próximas a nós muitas vezes conhecem muito do nosso passado, de quem nós éramos, mas não sabem daquilo que nós podemos nos tornar ou daquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. E José, ele foi vendido como escravo, mas ele carregava o governo dentro dele. Os irmãos viram ele como um problema. Os mercadores o viram como uma mercadoria, mas Potifar discerniu algo diferente na vida de José. Porque quem não discerne você, reduz você àquele momento. José havia sido levado para o Egito. Os irmãos olharam para José e enxergaram apenas um sonhador, o favorito do seu pai, o menino da túnica. Eles não discerniram o governador que existia dentro de José. Tem gente olhando para você pelo lugar onde você está hoje, enquanto Deus está olhando para onde você está indo, não quem você é, mas quem você vai se tornar. Então, não permita que o ambiente atual defina a sua identidade. Paralise o seu propósito. Você pode estar num Egito, mas ainda carrega uma promessa. Você pode estar numa fase pequena, sem ser uma pessoa pequena, porque a presença de Deus é o que diferencia você do restante das pessoas. O Senhor estava com José. O diferencial de José não era o currículo, não era a posição, não era a família, não era o dinheiro nem a influência. O diferencial na vida de José era a presença de Deus. O Egito tinha homens fortes, mas José carregava algo que o Egito não tinha, porque Deus era com ele. Porque presença de Deus gera favor, gera sabedoria, gera discernimento, gera unção, habilidades, prosperidades e autoridade. E é isso que eu e você precisamos entender, que quem vive apenas de aparência precisa se promover o tempo todo. Agora, quem carrega a presença de Deus será percebido no tempo certo. Muitas vezes nós achamos que Deus está atrasado, mas eu quero dizer algo para você que está me ouvindo e vendo. Deus não se atrasa e muito menos falha, Ele vem na hora certa. Então, pare de tentar impressionar as pessoas. Foque em carregar a presença, atraia a presença de Deus na sua vida. Os resultados revelam o que as pessoas não conseguiram ver. E no tempo certo, o Senhor fazia ele prosperar em tudo o que ele realizava. José não precisou anunciar quem ele era para ninguém. Os resultados falaram por si. Potifar percebeu a excelência, a fidelidade, a constância e a responsabilidade de José. Porque tem gente querendo reconhecimento sem construção, mas Deus promove pessoas que permanecem excelentes até em lugares injustos. É a sua
é o seu caráter, o seu comportamento que vai levar você nesse lugar. Na verdade, o seu talento leva você para a posição, mas é o seu caráter que mantém você nesse lugar. Então continue sendo excelente, mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimentos, porque o invisível de hoje pode ser a preparação do governo de amanhã. E quem discerne você, confia e entrega responsabilidades. Potifar deixou ao seu cuidado tudo o que ele tinha. Quem discerne, honra. Quem discerne você, promove. Quem discerne você, confia. Quem discerne você, abre portas para você viver o extraordinário de Deus. Potifar não viu apenas um escravo, ele viu alguém digno de confiança. O problema é, será que nós somos confiáveis o suficiente? Será que nós temos caráter para ser quem nós somos na frente e atrás das pessoas? O problema é que muitas pessoas querem posição sem desenvolver caráter. José primeiro administrou a casa de Potifar antes de governar o Egito. Seja fiel nas pequenas coisas, para que você possa ser colocado sobre o muito. Antes do palácio, Deus testa você no bastidor. Seja fiel no pouco. Administre tudo da melhor forma possível. Faça como se você estivesse fazendo para Deus, para o Senhor. Porque tem gente que te conhece, tem gente que anda com você, tem gente que escuta você, mas nunca discerniu quem você é. Então não se desgaste tentando provar valor para quem decidiu permanecer cego. José não perdeu tempo buscando validação dos seus irmãos. Não, ele confiou. Ele continuou sendo íntegro, excelente, fiel, produtivo. E no tempo certo, quem tinha discernimento o promoveu. Quem não discerne a sua essência vai tentar limitar o seu destino. Mas quem percebe a presença de Deus em você vai abrir portas que ninguém consegue fechar. Então, lembre-se disso. Nem todo mundo que anda perto de você consegue enxergar quem você realmente é. Essas pessoas precisam te conhecer de uma forma como talvez nunca te conheceram. Você precisa entender isso e continuar fazendo aquilo que Deus tem para a sua vida. José perdeu a túnica, perdeu a casa, perdeu a liberdade, perdeu a posição, mas ele nunca perdeu a presença de Deus. Enquanto os irmãos estavam ocupados julgando José, Deus estava preparando ele. Enquanto alguns tentam diminuir você, Deus deseja ampliar você. Talvez você tenha sido mal interpretado, rejeitado, caluniado, ignorado, subestimado, esquecido. Mas o que determina o seu futuro não é quem não te reconheceu, mas é quem Deus disse que você é. Lembre-se sempre disso. Pare de buscar a aprovação de pessoas que não têm discernimento para reconhecer o seu valor. Levante-se hoje com decisão de permanecer fiel, de ser excelente, de desenvolver o seu caráter, de servir com excelência, de proteger a presença de Deus na sua vida e continuar avançando mesmo sem aplausos. Porque existe um Potifar, existe um carcereiro, existe um faraó no seu futuro que vão reconhecer aquilo que seus irmãos não conseguiram enxergar. Se existe alguma área da sua vida hoje onde você tem buscado validação de homens ou aprovação de pessoas, entregue isso ao Senhor. Se você quer viver o extraordinário de Deus e cumprir o seu propósito, você precisa permitir que Deus o reconheça no tempo certo. Quem não te discerne pode até te rejeitar, mas não pode impedir o destino que Deus preparou para a sua vida. Se essa palavra falou com você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e mande para pessoas que possam entender que isso é para elas e para suas vidas. Pense nisso, creia nisso, pratique isso. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe.